Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, como já disse em nosso estudo anterior, com o título O Real Significado das Batalhas Armagedon e Gog e Magog, a origem desses dois nomes, Gog e Magog, é incerto na palavra de Deus. Reparem bem, no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz que o filho mais velho de Noé, chamado Jafé, teve um filho chamado Magog. E o profeta Ezequiel, no capítulo 38, versículos 1 e 2, cita mais dois nomes que também foram filhos de Jafé, Meseque e Tubal. Após o dilúvio, os descendentes de Noé espalharam-se pelo mundo, formando várias nações ou povos, e falavam a mesma língua. Mas não podemos afirmar com precisão, falta fontes seguras, que os descendentes de Jafé, Magog, Meseque, Tubal, têm relação com essa batalha registrada em Apocalipse. O nome Gog é mencionado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 3 e 4, como descendente de Ruben, filho mais velho de Jacó. Também não tem nada a ver com o Gog de Apocalipse e Ezequiel. Os historiadores Heródoto, que viveu do ano 484 a 425 a.C., e Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 101 depois de Cristo, identificaram Magog com um povo nômade chamado Cita, mas não mencionam que eram descendentes de Magog, filho de Jafé. Os citas viveram numa região chamada Sítia. Sítia é uma região que, se existisse hoje, ficaria no sul da Rússia, pegando uma parte da Ucrânia e indo até a fronteira com a China. Meus queridos irmãos e amigos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz: e acabando-se os 1000 anos, acabando-se o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Este versículo 7 está bem claro. O versículo seguinte, versículo 8, diz que quando Satanás estiver livre, solto, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aí vem a vírgula, reparem bem aí na sua Bíblia. E em seguida, entre vírgulas, Gog e Magog. Gog e Magog, entre vírgulas, está mostrando que esse ajuntamento de nações que Satanás formará para a batalha final, cujo número é como a areia do mar, chamar-se-á Gog e Magog. Portanto, Gog e Magog é o nome desse ajuntamento de nações que Satanás reunirá para a batalha final, achando que com esse poderio todo poderá tomar a nova Jerusalém que descerá do céu. Não sabemos porque foi escolhido o nome Gog e Magog, ou Gog da terra de Magog, para esse ajuntamento de nações liderado por Satanás. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Prestem atenção. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e cada uma delas tem um valor numérico.
A gemátria consiste em somar esses valores numéricos. Somando todas as letras da expressão Gog e Magog, temos o valor numérico de 70. O valor numérico de Gimel, terceira letra do alfabeto hebraico, é 3. O valor numérico de Vav, sexta letra do alfabeto hebraico, é 6. O valor numérico de Men, 13ª letra do alfabeto hebraico, é 40. Essas são as letras do alfabeto hebraico que aparecem na expressão Gog e Magog, e que somando todas elas dá o número 70. É interessante notar que a Tábua das Nações, ou Tabela das Nações, que está lá no livro de Gênesis capítulo 10, dá um total de 70 nações que saíram dos descendentes de Noé através dos seus 3 filhos e falavam todos a mesma língua. As 70 nações que existiam, as 70 nações que existiam, são figuras das nações que existem hoje. As 70 nações que existiam são figuras das nações que existem hoje. Portanto, todas as nações que existem hoje, são descendentes dessas 70 nações. Ajuntando uma coisa com outra, podemos dizer que Gog e Magog, conforme já afirmamos, é realmente o ajuntamento de nações liderado por Satanás para tentar tomar a nova Jerusalém que desce do céu. Outra informação muito importante. Muitas pessoas me perguntam como Satanás, depois do milênio, quando será solto, sairá para enganar as nações, sendo que tudo foi destruído na vinda de Jesus o Cristo 1000 anos atrás. Que nações são essas? Como aparecerá tanta gente como a areia do mar? Preste atenção no que vou lhes dizer. Quando Jesus, o Cristo, voltar das nuvens do céu, junto com todos os anjos com poder e grande glória, haverá 2 acontecimentos importantes. Primeiro acontecimento, os mortos em Cristo ressuscitarão. Segundo acontecimento, os que estiverem vivos e forem fiéis a Deus e a sua palavra, serão transformados. E aí então juntos subirão para se encontrar com Jesus, o Cristo, nos ares. É o que diz a Bíblia claramente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. E também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Leiam atentamente. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. É por isso que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Uma observação muito importante. As 3 correntes escatológicas sobre o milênio. Nós fizemos um estudo sobre as 4 correntes escatológicas sobre o milênio. Procurem em nosso canal. As 3 correntes escatológicas sobre o milênio, amilenialismo, pós-milenialismo e pré-milenialismo, dizem que os justos ressuscitarão junto com os ímpios e que o milênio será aqui na terra. Eles estão redondamente enganados e indo na contramão do que diz a palavra de Deus. Os justos que ressuscitarão
E os justos que estiverem vivos e que serão transformados subirão juntos para encontrar com Jesus o Cristo nos ares. E dali serão levados para a nova Jerusalém, a cidade celestial, e reinarão com Cristo 1000 anos. Os ímpios que estiverem vivos na vinda de Jesus, o Cristo, serão mortos, porque os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, e a terra e as obras que nela existem desaparecerão. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Os ímpios que estiverem mortos permanecerão mortos, e Satanás será preso por 1000 anos. Após o milênio, após os 1000 anos, Satanás será solto. E os ímpios, desde o começo do mundo, ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E então serão reunidos por Satanás para tomar a nova Jerusalém que desce dos céus com todos os salvos. Então, esse ajuntamento dos ímpios de todas as nações que ressuscitaram, e que se chama Gog e Magog, mas os anjos caídos que acompanharam Satanás quando foi expulso do céu, serão tanta gente que o profeta João, ou o apóstolo João, compara com a areia do mar. Outra pergunta que muitos me fazem: quando Jesus o Cristo vier, todos os ímpios e todas as nações serão destruídos. Então, por que ressuscitá-los? Deveriam permanecer como estão, já que não têm direito à salvação. Serão ressuscitados para ver a nova Jerusalém que Deus, o Todo-Poderoso, prometeu aos que forem fiéis a Ele e à sua palavra. E depois serão destruídos junto com Satanás e os anjos caídos definitivamente. Essa é a segunda morte mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quando tentarem tomar a nova Jerusalém, que desce dos céus, com todos os salvos, descerá fogo dos céus e destruirá completamente e definitivamente Satanás, os anjos caídos, os ímpios e todos os que adoraram a besta, o falso profeta. E esse fogo que descerá do céu será diferente do fogo que conhecemos, porque esse fogo destruirá Satanás e os anjos caídos, que são espíritos, e os ímpios que ressuscitaram. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se no nosso canal. Ajudem-nos nesse trabalho muito importante que fazemos. O nosso compromisso é com a verdade. Tudo que falamos é à luz da palavra de Deus. Dê o seu like, é muito importante para nós. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos.